Olá, tudo bem? Eu me chamo Nelson e eu sou professor do curso de Bacharelado em Letras Libras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto desta aula será o Setembro Azul, com ênfase em alguns aspectos históricos sobre a comunidade surda. Iniciamos com o francês Lepé. Ele foi o primeiro a ensinar língua de sinais. Ele ensinou as duas irmãs gêmeas, surdas, e foi responsável por essa comunicação e a difusão do ensino para surdos. Outro personagem, Thomas Gallaudet, conheceu uma menina surda que se chamava Alice. Vendo que essa menina passava muito tempo sozinha, Gallaudet se dedicou a ensiná-la a língua de sinais. E a partir do seu desenvolvimento e a inteligência dessa criança, ele criou diversas metodologias para o ensino. O francês Édouard Rouet foi o primeiro professor surdo. Ele marca a história dos surdos ao difundir metodologias de ensino. Enquanto professor surdo, isso é realmente um marco. Rouet vem ao Brasil até o Instituto Nacional de Surdos em 1857. Foi fundado este instituto na época do imperador Dom Pedro II, que apoiou a criação do instituto e iniciou sua primeira escola de surdos no Brasil, com diversas metodologias. Outro fato histórico é o Congresso de Milão, em 1880. Se reuniu pessoas de todo o mundo e da Europa na Itália. Neste evento, haviam vários personagens, pesquisadores, professores, surdos, a favor da língua de sinais. Porém, em discussão com um grupo que defendia a metodologia oralista, se decidiu que a forma de educação de surdos seria o oralismo e se proibiu o uso da língua de sinais. Mas o tempo passou e depois do Congresso de Milão, a mentalidade das pessoas mudaram e a tecnologia ajudou na comunicação dos surdos. Um exemplo é a oferta de legendas, as conhecidas como closed caption. Elas são importantes e facilitam a comunicação entre o mundo dos ouvintes e a comunidade surda. Essas legendas surgiram na década de 70. Em 1977 é fundada a FENEIS. Anteriormente, existia a FENEIDA, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Deficientes Auditivos. Porém, a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, inicia seu trabalho em apoio às associações, às escolas de surdos e atua em diversas frentes, importantes para a conquista de legislações e reunindo o movimento surdo, em apoio às novas conquistas, em busca de direito surdo. Uma personalidade que luta bastante pelos direitos dos surdos é a atriz Marli Matlin. Defendia o uso da língua de sinais também no cinema. E em 1986, a partir de sua militância, ela conseguiu mostrar um empoderamento e visibilidade dos surdos. No filme Filhos do Silêncio. Esse é um marco importante porque proporcionou à sociedade, então, acreditar que o surdo é capaz e que não existe diferença entre surdos e ouvintes. Este filme mostra como possibilidade de que os surdos têm direitos iguais e lutam a fim de alcançar esses direitos. A CBDS, Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, foi criada no ano de 1994. Antes, era a FENEIS que promovia jogos dos surdos,
A CBDS, então, ficou responsável por essa integração. Sediada em Brasília, a CBDS tem o mesmo valor das outras federações e confederações de esportes. Cada estado, então, tem as suas associações de esportes e mandam seus atletas para o quadro da federação para competir em torneios nacionais e internacionais. Isso demonstra também a igualdade entre atletas surdos e ouvintes. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece o movimento da comunidade surda, que vem aumentando ao longo dos anos, desde a época da criação do INES, que juntamente com essa aprovação, reconhece a língua de sinais como forma de comunicação da comunidade surda no Brasil. Logo depois, no ano de 2005, se aprovou o Decreto 5626, que complementa então a Lei de 2002, e o principal ponto de apoio é o protagonismo dos surdos como professores da língua de sinais. Professores ouvintes também são contemplados por esse decreto, desde que conheçam a língua e o movimento surdo, ensinando a Libras nos cursos de licenciatura e na formação de docentes. É necessário respeitar essa legislação. O curso de Letras Libras foi fundado no ano de 2006 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Oferecido na modalidade à distância, foi importante para a educação dos surdos. Mesmo que enfrentassem algumas dificuldades, existiam-se em 2006, então, 9 polos diferentes em vários estados do Brasil. Depois, no ano de 2008, esse número de polos se amplia para 15 e os surdos passam a ter então uma oferta de comunicação na língua de sinais, contribuindo na formação de professores. Com essa formação, ao todo foram quase 1.500 pessoas, surdos que foram trabalhar em escolas de surdos, em faculdades, em diversos espaços ensinando a língua de sinais para ouvintes como segunda língua. Nesse processo de formação, a primeira turma conclui a sua graduação no ano de 2011. Essa é a primeira turma de um curso que visa difundir o uso da língua de sinais e recebe um reconhecimento nacional por isso. A partir disso, há um processo de difusão da Libras. Mas quem são esses professores surdos brasileiros? Hoje já existem 300 professores surdos ocupando vagas em concursos federais. Diversos editais e concursos já foram realizados. E nós temos esse número de 300 professores. Esses concursos são resultados a partir da lei e o decreto que eu já citei anteriormente. Foram em torno de 1.500 formandos em Letras Libras. Temos atualmente cerca de 200 professores surdos mestres. E já existem 50 doutores surdos. E em torno de 10 surdos com PhD no Brasil. A legislação é a principal política de implementação à formação desses professores. Então, a legislação e o curso de Letras Libras revolucionaram a área de educação dos surdos, onde ofereceu formação de forma efetiva a esta comunidade, servindo de modelo para que os surdos sejam encarados como pessoas totalmente capazes, como as pessoas ouvintes. No ano de 2011, a comunidade surda se reuniu em um grande movimento em prol do INES.
o Ministério da Educação e o governo federal haviam sinalizado a possibilidade de fechar e encerrar as atividades do INES. A comunidade surda brasileira se sentiu incomodada com esse fechamento. Afinal de contas, é a primeira escola de surdos, fundada em 1857 com o apoio de Dom Pedro II, que não poderia ser fechada de qualquer modo. Tem um papel importante, um papel histórico enquanto instituição de educação dos surdos. E os surdos querem que essa escola continue. Existia uma questão política por detrás dessa sinalização. Havia uma mudança de governo e precisava de uma pressão popular para que o INES não fosse realmente fechado. Como vocês podem observar nessa foto, tirada do movimento realizado em Brasília, a participação de atores, pesquisadores e renomados surdos, que solicitaram a deputados e senadores o não fechamento do Instituto. Esse grande número de surdos presentes em Brasília provou a importância do INES e a educação de surdos e a cultura surda. Essa foi uma marcha da vitória para que o INES não fosse fechado. Os surdos do Brasil inteiro ficaram muito felizes, porque conseguiram provar e garantir os valores da cultura e educação para a comunidade surda. Um personagem muito importante nesse movimento foi o militante surdo Nelson Pimenta. Ele realmente convocou os surdos a lutarem a respeito do não fechamento do INES. Ele residia no Rio de Janeiro e havia feito sua formação ali e convocou as pessoas a apoiarem este movimento, a compreenderem que não era possível fechar essa instituição. E exatamente nesse período, ele resgatou o movimento do Setembro Azul, em que reconhecia o sofrimento histórico que a comunidade surda teve. E ele convocou a essa comunidade a lutar para que o INES fosse realmente salvo dessa possibilidade de fechamento. Ele foi realmente incansável em apresentar as demandas a essa comunidade e fazer com que a comunidade entendesse os aspectos históricos envolvidos no fechamento de uma instituição que há tanto tempo trabalhava em prol às pessoas surdas. Este movimento apoiou de forma geral todas as formas de produção e manifestação da cultura surda, seja através da educação, da poesia, do teatro e tantas outras formas de produção da cultura surda. Dessa forma, o Setembro Azul lembra até hoje dessas marcas. Vocês lembram que há pouco eu comentei sobre a possibilidade do fechamento do INES, né? E durante esse processo de manifestação, iniciou-se um movimento em prol a uma educação bilíngue, a busca de uma educação bilíngue, uma defesa dos surdos a terem uma educação bilíngue de forma efetiva e não serem prejudicados durante o seu processo de educação. Agradeço a todos pela atenção.